Bem-vindo ao canal Donos de Negócios, a série Mercados. A série Mercado é composta por 3 episódios. No primeiro episódio de hoje, vamos responder a seguinte pergunta: sua empresa tem poder de mercado? No segundo episódio, vamos apresentar os tipos de mercado em uma economia de negócio. E no terceiro episódio, vamos conhecer o seu mercado, identificando as 5 principais forças que atuam sobre sua empresa. Então, vamos aqui à apresentação do primeiro episódio e tentar responder essa pergunta se sua empresa tem poder de mercado. Vamos iniciar a resposta a essa pergunta fazendo uma outra pergunta, entendendo o segmento de mercado que você atua, e aí podemos entender melhor o poder de mercado. Esse é um pré-requisito para entender o poder de mercado, entender os segmentos de mercado. Então, vamos supor que a sua resposta seja, a segunda pergunta, fosse um desses segmentos, fosse um dos segmentos desse mercado. Você atua fabricando materiais de construções básicos, tijolos e telhas de cerâmica vermelha, o famoso tijolo e telhas de barro, mais conhecido no Nordeste. No segundo mercado, no segundo segmento, você pode estar atuando com refeições rápidas no centro das cidades. Todo centro urbano tem esse mercado muito pujante. Refeições rápidas nos centros urbanos. No terceiro segmento aqui, na tarja preta, você é um motorista de moto Uber ou de carro Uber. Também outro mercado muito de serviço, prestação de serviço, muito importante nas cidades urbanas. E ainda no terceira opção, uma quarta opção, seria você arrendou um posto de gasolina e hoje vende combustível. Então, veja bem, aqui nessa tarja vermelha, nós estamos dizendo que os produtos que são comercializados por esses empreendedores, por esses donos de negócio, são produtos tipo commodity, com tecnologia de domínio público, portanto, baixo poder de mercado. Então, aqui você tem a resposta inicial, a pergunta inicial. Se você atuar no segmento de commodities com tecnologia de domínio público, você terá baixo poder de mercado. Então, vamos responder mais especificamente o que seria o poder de mercado. O poder de mercado é a capacidade de você elevar os preços dos seus produtos ou serviços sem perder cliente ou perdendo muito pouco. Definindo ainda melhor, vamos falar uma segunda definição. É a capacidade de você aumentar os preços dos seus produtos, elevando também o faturamento do seu negócio. Você elevando os preços dos seus produtos, nem sempre você aumenta seu faturamento. Aumentar os preços do produto, elevando também o faturamento, é difícil ocorrer. Ou melhor, somente ocorre se você tiver algum tipo de poder de mercado. Vamos ver aqui um exemplo quantitativo. Vamos supor que você está num cenário inicial, onde seu preço de venda é 10, suas unidades vendidas também são 10, então seu faturamento é 100. Mas você resolveu fazer uma elevação de preço de 20%. Então seu preço que era 10 para 12. Porém, as unidades vendidas caiu de 10 para 9. Você perdeu um cliente, supondo que cada cliente compra uma unidade. E seu faturamento aumentou de 100 para 108. Então, aqui você aumentou o preço de venda dos seus produtos, mas também aumentou o faturamento da sua empresa. Isso aqui está demonstrando que no cenário 1 você tem poder de mercado. Agora, vamos analisar agora o cenário 2. Você fez uma elevação de 20% no preço de venda e suas vendas caíram para 8 unidades, de 10 para 8 unidades. Então, seu faturamento, no caso do cenário 2, caiu para 96 unidades monetárias, R$96. Então, você perdeu 4% do faturamento. Então, nesse segundo cenário aqui, no segundo cenário apresentado, você não apresenta poder do mercado, você não tem poder de mercado. Vamos agora a algumas observações. Atrair cliente baixando o preço do mercado, no nosso caso, não é possível. Você já está operando no limite do seu preço. Seu preço de venda tem que cobrir seus custos variáveis. Você não pode vender com prejuízo. Então, a única estratégia, as estratégias que você tem é permanecer com o mesmo preço ou tentar aumentar o preço. Então, veja bem, nós estamos diante aqui de uma regra número 1 dos donos de negócio, do mercado do dono de negócio.
O preço tem que cobrir os custos variáveis do produto, ou seja, tem que ter margem de contribuição. E a empresa tem que ter um volume de vendas necessário suficiente para pagar os custos fixos do seu empreendimento. Isso aí são informações, são ensinamentos que nós vamos ver no outro encontro. Hoje nós só estamos fazendo referência a essa regra que o preço não pode ser baixa, não pode haver baixa de preço. E elevação de preço, você pode aumentar o faturamento ou não. Então, na elevação de preço de venda, para obter o benefício de elevar o faturamento da sua empresa, veja bem, nem sempre ocorre. Também corre o risco de redução de faturamento, que é fuga de cliente para os concorrentes. Então, você está diante da fidelização dos seus clientes ou fuga de clientes. E por que isso ocorre, a fuga de clientes com elevação de preço? Por que elevando o preço você perde cliente? Ocorre primeiramente porque você não tem poder de mercado, ou seja, seu produto não é diferente em relação ao do concorrente. Então, o consumidor tem outras escolhas. Mas, principalmente, por trás desse comportamento do consumidor, tem uma lei básica do mundo dos negócios. É a lei elementar para entender o mundo dos negócios, os mercados. Que lei básica é essa? Então, veja bem, assim como a natureza tem suas leis, o mercado também tem suas leis. Na natureza, a lei mais básica é a lei da gravidade. Se você jogar um copo de cristal para cima, ele vai cair, mesmo que você não queira que ele caia e quebre. Então, a lei, você não pode ir contra essa lei. No mercado, a lei básica é a lei da demanda, que diz, se elevar os preços dos seus produtos, sua demanda vai cair, você vai perder cliente. Essa é a lei básica dos mercados, que é chamada lei de demanda. Você mexe na parte mais sensível do consumidor, que é o bolso, na sua restrição orçamentária. Então, a gente pode dizer, por trás dessa perda de cliente, no cenário 2, assim como a lei da gravidade está para a natureza, a lei da demanda está para o mercado. Já sabemos que a lei da demanda diz que a elevação de preço, a demanda cai. Isso é uma lei do mundo do negócio. Mas a lei da demanda não diz nada em relação ao seu faturamento, se vai cair ou se vai crescer. Então, vamos ficar com esse conceito da lei da demanda. Então, veja bem, o que acontece com seu faturamento com a elevação de preço? Se cair, não temos poder de mercado. Se aumentar, tem poder de mercado. Nesse caso, então, você conseguiu transferir, no caso de você conseguir elevar o preço e elevar seu faturamento, nesse caso você conseguiu transferir para o preço de venda o custo da sua diferenciação. Portanto, seu cliente está disposto a pagar por um preço mais elevado por conta do benefício adicional da sua diferenciação. Então, como podemos conseguir que nossos produtos e serviços tenham poder de mercado? Para as pequenas e médias empresas, a palavra-chave é diferenciação de produtos e serviços em relação ao concorrente. Você tem que tornar seus produtos e serviços mais atrativos do que o do concorrente. Então vejamos como a gente possa conseguir essa diferenciação, as várias técnicas para conseguir essa diferenciação. Desde as mais simples às mais complexas. Vamos ver as mais simples. A localização, por exemplo. Localização é um fator importante para quem trabalha no comércio varejista, todo mundo já sabe. Primeira coisa mais importante no comércio varejista é a localização. Segunda, a localização. Terceira, a localização. Então, se você tem uma localização melhor do que seu concorrente, então você ganha vantagem nisso aí. E se estacionamento é um problema nos centros urbanos, se você tem estacionamento com facilidade, próximo do seu ponto de venda, você já tem uma vantagem em relação ao seu concorrente. Ou mesmo se você tem estacionamento próprio. Nos centros urbanos, as redes de supermercado oferecem aos clientes estacionamento próprio. Em restaurante mais sofisticado, os restaurantes oferecem manobrista. Ou o estacionamento pode ser coberto ou descoberto, tudo isso vai influenciando na decisão do consumidor. Outra diferenciação comum é a condição de prazo de pagamento, em quantas parcelas você vende, que é o parcelamento de cartão de crédito. Logicamente, cada diferenciação dessa leva um custo. No caso do estacionamento, tem o custo do próprio estacionamento, se tiver manobrista, tem o custo do manobrista, e se for prazo, alongar prazo, você vai elevar a sua necessidade de capital de giro. Então, cada diferenciação dessa tem que ser bem estudada para saber se o cliente vai estar disposto ou não de pagar o custo da diferenciação. Uma coisa importante também
tempo é uma coisa muito importante. Então, se seu consumidor está esperando a entrega do seu serviço, então se você tem uma entrega rápida, você já diferencia do seu concorrente, principalmente se você é fornecedor de insumos. Vamos supor que você venda mantimentos para um restaurante. O restaurante precisa que esse mantimento chegue na hora. Uma outra técnica é saber se seu produto é padronizado. Quanto mais padronizado seu produto, no caso, você tem menos poder de mercado. Se seus produtos são personalizados. Então, algumas dessas opções de diferenciação de uma forma mais simples. Mas vamos ver as diferenciações mais complexas. Né? As diferenciações mais complexas geralmente ficam para as médias, grandes e grandes empresas. Vamos supor, a marca. Se você vai consumir certo tipo de produto, você procura a marca. Por exemplo, o mais comum aqui no nosso Brasil é a geladeira Brastemp. Hoje em dia já é mais só a Brastemp, mas a geladeira Brastemp é uma marca reconhecida. O carro, se for Toyota, a televisão, se for Samsung, por que essas marcas são fortes? Logicamente, é vinculada à marca, tem uma qualidade. Então, a marca está associada a uma qualidade. Mas também a marca está associada ao investimento em marketing e publicidade que essa empresa fez. Então, você investir numa marca é uma diferenciação ainda mais complexa. É fácil fazer propaganda, é difícil fazer um bom produto. Então, a marca tem que estar associada à qualidade. Também você tem você pode atingir o consumidor através do status. Passado recente, quem era cliente do Citibank era um correntista de maior status na sociedade. Tinha a etiqueta Hugo Boss, tem o celular com aquela maçã mordida. Então, tudo isso é uma forma de você elevar o status de quem usa seu produto. Como eu estou dizendo, nós estamos aqui diante das diferenciações mais complexas. A escala de produção. Escala de produção é uma coisa, é uma outra diferenciação para empresas maiores. Então, se você tem escala de produção, você tem uma publicidade que foi conhecida nacionalmente, vende mais porque é mais barato porque vende mais. Por trás disso tem uma escala de produção. O que é que a escala de produção vai fazer? Vai fazer com que os custos fixos dessa empresa diminuam, fiquem a alocação ao preço final, um baixo valor de preço fixo. Isso aí também veremos em encontros futuros. Subsídios, impostos, diferenciam a capacidade de você dar mais preço ou menos preço nos seus produtos de venda. Então, esse tipo de poder vai começando a ficar mais complicado, até atingir a concentração, participação acionários. Isso nós veremos no próximo episódio. Essas complicações, essas diferenciações, que é participação acionária, né? Lembrando que cada vez que você diferencia seus produtos, você eleva os custos de venda, né? A cada vez que você faz uma diferenciação, você eleva os custos do seu produto, na sua produção. Bem, nós estamos percebendo que o poder de mercado é uma variável importantíssima no mercado, né? no funcionamento do mercado, atingindo tanto os consumidores como produtores. Então, a sociedade toda está envolvida nesse poder de mercado. Vamos fazer a seguinte questionamento: consequência para empresas, consumidores e a sociedade como um todo, né? O poder de mercado que é que interfere no bom funcionamento entre ofertantes e compradores, para não se dizer como a sociedade como um todo. Então é o seguinte: enquanto você é dono de negócio, logicamente você quer poder mercado. Você quer que sua empresa tenha poder mercado. Enquanto consumidor, entrando numa loja para fazer uma compra, você não quer que o dono da loja tenha poder de mercado. Então, nós estamos vendo aí que é um certo conflito que existe na sociedade. O dono do negócio querendo poder de mercado e o consumidor querendo concorrência. Então, em alguns conflitos, né, quem vai resolver esse conflito? É o Estado, através de suas leis, do DECOM, ou o próprio mercado? Então,
a solução desse conflito, aparente conflito, que não chega a ser um conflito, a solução para esse aparente conflito está com o consumidor, na sua decisão de compra ou não. Ou seja, está no mercado. O consumidor vai avaliar se a diferenciação do produto ou do serviço justifica a elevação do preço de venda. Nós temos que entender que o preço provoca o equilíbrio em mercado. É a chamada mão invisível do mercado. Por exemplo, você já fez algum negócio com quem você desprezava, ou mesmo detestava? Se você fez, foi a mão invisível do mercado unindo desafetos em uma negociação de compra e venda. Também pode ocorrer o inverso. Você deixou de fazer negócio com um grande amigo para fazer negócio com um desconhecido. Aqui já seria uma regra do mercado. Quem está decidindo é o consumidor, com racionalidade. Você compra de quem tem melhor preço e melhor qualidade. Então, não precisamos, a decisão desse conflito está com o próprio consumidor. E assim, através de consumo, atendendo às necessidades de compradores, adquirindo produtos pelo preço de mercado com diferenciação ou sem diferenciação, vai crescendo o bem-estar social de toda a sociedade. Esse mecanismo de oferta de produtos diferenciados, com preço que compensa o custo da diferenciação, é uma das belezas do mercado, com disputa de clientes pela diferenciação de produtos. Imagine uma pequena sociedade que só tem uma sorveteria, e que nessa sorveteria só tem um sabor de goiaba. Então você vai ocorrer utilidade decrescente marginal, que vai decrescer seu bem-estar. Na primeira ida à sorveteria, você vai ter prazer em degustar o sorvete de goiaba. No segundo, você já vai querer um sabor diferente. Então, essa diferença de sabor já é uma diferenciação de uma sorveteria. Tem sorveteria que tem 50 sabores, tem outra sorveteria que tem 30 sabores. Então, houve uma diferenciação na pequena sorveteria. Então, a diferenciação de produtos e preços não é uma exploração do produtor pelo consumidor. Pelo contrário, você pode ver também como o poder de mercado como atendendo às necessidades de diferentes consumidores. A manipulação de preço de mercado pode ser desastrosa. Isso é muito complicado em uma economia como um todo, em uma sociedade como um todo. Isso pode ocasionar, por exemplo, falta de produtos na prateleira do supermercado. Hoje ocorreu na Venezuela, até pouco tempo na Argentina, e no Brasil há tempos passados, quando o governo tentou controlar preço sem deixar o mercado decidir, houve falta, desabastecimento das prateleiras do supermercado. Esse desabastecimento leva ao surgimento do ágio, que na década de 80 também ficou muito conhecida, né? Agora, nós estamos só citando mais ou menos o que esse imbróglio entre poder de mercado dos ofertantes e a demanda pode ocasionar, somente adiantando que a manipulação de preço de mercado pode ser desastrosa. Agora, voltando aos segmentos de mercado apresentados no início do nosso encontro aqui, da nossa apresentação, que foram o quê? Fabricante de material de construção básico, telha, tijolo vermelho, venda de refeições rápidas no centro da cidade, motorista de motor Uber e carro Uber, posto de gasolina vendendo combustível. Então, naquele momento, nós dissemos que esses produtos tinham baixo poder de mercado, esse segmento baixo poder de mercado, porque os produtores, os vendedores estão vendendo commodities. Quer dizer o quê? Que existe uma semelhança muito grande entre um produto de um produtor, de um fabricante e de outro fabricante, ou prestador de serviço, no caso. Também, então a gente disse que além de commodities, eram tecnologia de domínio público. Qualquer um podia entrar nesse mercado e fabricar. Ser motorista de Uber, botar uma refeição rápida no centro da cidade, fabricar material de construção básico de cerâmica vermelha e etc. Então, agora nós vamos dar mais uma informação técnica. Esses segmentos são segmentos de concorrência quase perfeita, onde os produtos têm pouco poder de precificação, quase perfeita ou pouco imperfeita. Guarde bem esses dois conceitos. Um mercado de concorrência quase perfeita ou um pouco imperfeita. Nesses mercados, os vendedores são tomadores do preço do mercado, não dão as cartas, não ditam o preço. Então, nós estamos diante de um mercado de concorrência imperfeita, porque existe alguma diferenciação.
Mas vamos apresentar inicialmente a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, que é quase perfeita, alguns segmentos apresentados, o que seria essa concorrência, mercado com concorrência perfeita? Seriam mercados onde tem muitas empresas atuando, empresas de mesmo tamanho, próximo de mesmo tamanho, produtos homogêneos ou iguais, com baixa barreira de entrada, os produtores não influenciam o preço e a localização não importa. Você pode comprar de um lojista, o custo de transporte não vai fazer muita diferenciação de uma empresa para outra. Então, eles têm baixo. Nós vimos que os segmentos apresentados têm baixo poder de mercado. A concorrência perfeita, como o próprio nome está dizendo, não corresponde à realidade. Então, é por isso que nós estamos usando aqui a quase perfeita, porque algum tipo de diferenciação sua empresa, o seu produto tem. Então, essa perfeição da concorrência, né, dita concorrência perfeita, logicamente não existe, né? Perfeição somente com Deus, né? A natureza a natureza e o mundo dos negócios, a nossa vida como um todo, as imperfeições estão presentes, ou para o bem ou para o mal. No caso aqui, a gente está vendo que a concorrência imperfeita tem variações para atender um segmento específico de mercado que quer um produto diferenciado, mesmo que pague o maior preço. Mas se a concorrência perfeita não existe, por que nós estamos estudando a concorrência perfeita? É porque entendendo a concorrência perfeita, fica mais fácil entender a concorrência imperfeita, que é mais próxima da realidade. A diferenciação que ocorre de uma para a outra se torna um aspecto mais importante. Como já falado anteriormente, é a diferenciação que vai dar às empresas o poder para estabelecer o preço para seu público-alvo. Então, apresentamos aqui a comparação entre a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. São basicamente, eu considerei aqui, basicamente as mesmas características, diferenciam só o quê? Umas são produtos homogêneos. No mercado da concorrência perfeita, são produtos similares e não homogêneos, parecidos, né? Uma não tem barreira de entrada, o outro apresenta baixa barreira de entrada. Uma não influencia o preço, o mercado da concorrência imperfeita já tem alguma influência sobre o preço. A localização não importa, mas aqui já pode ter uma localização preferencial, aqui é sem poder de mercado, aqui é baixo poder de mercado. A diferenciação de produtos e serviços que ocorre na concorrência imperfeita está mais próximo da realidade. É essa a realidade que nós encontramos. Igualdade entre os concorrentes, entre os ofertantes de produtos, seria a concorrência perfeita. Mas isso é praticamente... Você pode chegar a quase perfeita, mas não iguais. Cada empresa vai adotar uma diferenciação para atrair clientes. Esse é o desafio dos empreendedores. Diferenciar seus produtos e serviços quando possível, repassando os custos, logicamente, para o consumidor, sem que esse fuja para preços mais baixos do concorrente. Nós estamos aqui finalizando esse primeiro episódio que procurou mostrar para você que a diferenciação, essa palavra forte, nesse nosso primeiro episódio, é uma palavra forte para que a empresa consiga poder de mercado. Isso permite, né, elevar preços de venda, elevando também seu faturamento. E elevando ainda, conquistando a fidelização de seus clientes. Porém, alguma perda de cliente mais sensível ao preço, existe a perda de algum cliente mais sensível ao preço, ao bolso, porque nós estamos diante da lei da demanda. Foi importante também entender que o mercado de concorrência, o mercado da concorrência é apenas da concorrência perfeita, é apenas um modelo referencial da realidade, ou seja, se aproxima. A realidade de mercado para pequenas e médias empresas é melhor explicado pela concorrência imperfeita. Ambos, né, é importante que ambos com baixo poder de mercado. Esse é o mundo das pequenas e médias empresas. Bem, agora, finalizando nosso primeiro encontro, vocês estão percebendo que agora entramos em uma fase de conteúdo mais formal, de formação, que é o nosso objetivo, de formação de empreendedores.
essa nova fase vai exigir mais atenção de cada um de vocês. Ficar bastante atento aos conceitos técnicos. Hoje nós falamos concorrência perfeita, imperfeita, poder de mercado, capacidade de diferenciação, técnicas de diferenciação, um volume grande de informações técnicas que surgirá ao longo da apresentação. Aqueles mais dedicados podem até ter acessos complementares a outras leituras. Ao longo da minha carreira profissional, por exemplo, sempre que um chefe meu me mandava ir a uma palestra representando a empresa ou ele próprio, eu levava papel e caneta e anotava tudo para depois repassar para a chefia, para a empresa ou para o meu chefe imediato. Aqueles que já têm uma vivência no mundo do negócio têm a facilidade de aplicar esses conceitos na prática. A diferença é que antes você aplicava de uma forma intuitiva, mas agora não. Você está se preparando melhor para ter conhecimento dessas ferramentas e aplicar a sua estratégia de preço de venda com maior segurança. Então, esses ensinamentos aqui vão dar mais fortaleza às estratégias que vocês vão planejar. O crescimento da sua empresa vai depender da sua estratégia empresarial. Em futuros encontros nós vamos discutir estratégia empresarial. Então, nós estamos encerrando aqui nosso episódio 1. E vamos passar para vocês, no próximo encontro, o episódio 2, que é tipos de mercado. No episódio 1, nós apresentamos o mercado de concorrência perfeita e imperfeita, ambos com baixo poder de mercado, que é o mundo do negócio das pequenas empresas, né? E no segundo episódio, na série de série mercado, apresentaremos a vocês mais 2 tipos de mercado, mais comum em economia de negócios, os quatro mercados, 2 do primeiro episódio e 2 do segundo. E após, apresentaremos o poder das médias e grandes corporações, as chamadas multinacionais. Então, nós estamos saindo de um gradiente de empresas pequenas para grandes corporações internacionais. Então, solicitamos àqueles que curtiram esse primeiro episódio, que estejam presentes no segundo episódio, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conhecimento com o maior número de empreendedores que é o objetivo do nosso canal. Obrigado pela sua participação digital.